o lastro do dólar, a moeda dos Estados Unidos? O que faz com que o dólar tenha o valor que tem e que seja reconhecido como a moeda franca do mundo? Será que é o ouro? Será que são as reservas internacionais dos Estados Unidos? Bem, sendo donos da moeda franca, os Estados Unidos não precisam muito de reservas internacionais, não, pelo menos por enquanto. Será que são as riquezas naturais? Será que é o poder militar? Não, nada disso. O lastro do dólar é o mesmo lastro da maioria das moedas do mundo: a fé. Isso mesmo, investidores céticos. O dólar é a moeda dominante porque as pessoas confiam no dólar e confiam nos Estados Unidos. Se você tirar essa confiança que está por trás, essa fé, uma nota de $100 não passa de papel pintado, assim como uma nota de R$100. Você está no canal O Investidor Cético, eu sou seu host André Massaro e nesse vídeo vamos falar sobre o que pode acontecer quando a confiança nos Estados Unidos se deteriora e o que os investidores comuns, que não têm nenhuma influência sobre esses acontecimentos mundiais, podem fazer para se proteger. Bem, nós estamos nos primeiros meses da nova administração Trump nos Estados Unidos e o ritmo das coisas está alucinante. O mundo está sendo colocado de pernas para o ar, aliados estão sendo tratados como inimigos, inimigos estão sendo tratados como melhores amigos e por aí vai. Todo dia acontece alguma coisa nova, declarações que questionam acordos de segurança, anúncios de tarifa, anúncios de retirada de tarifas, gritaria, xingamentos, ou seja, estamos vivendo um período de total volatilidade e imprevisibilidade. Nos tempos de polarização em que a gente vive, muitas pessoas tendem a eleger políticos de estimação e a defender o que eles fazem de forma incondicional. Inclusive é por isso que o canal O Investidor Cético existe, para tentar ser um contraponto ao dogmatismo, não político, mas financeiro. Inclusive aproveita esse momento para se inscrever no canal, dê seu like, assim você ajuda o mundo a ser um lugar um pouco mais cético e já pensa em qual comentário que você vai fazer aqui embaixo. Mas essa coisa de querer defender um político de forma incondicional leva as pessoas a um malabarismo argumentativo para justificar que até os erros são acertos. Por exemplo, aqui no Brasil tem gente que defende com unhas e dentes a infalibilidade do nosso incumbente, mesmo contrariando todas as evidências. E no caso do Donald Trump tem uma massa gigantesca de simpatizantes que jura que esse caos todo não tem nada de aleatório, que é uma coisa orquestrada e que faz parte de um xadrez 10D que só pessoas de capacidade cognitiva superior conseguem entender. Esse comportamento pode ser simplesmente uma dissonância cognitiva, uma distorção da realidade, mas não se deve descartar a possibilidade de que o cara seja realmente um gênio e tudo isso faça parte de um plano muito bem feito e que vai reforçar ainda mais a posição dos Estados Unidos como potência dominante. Só tem um problema. Essas ações aparentemente erráticas estão levando a uma crise de confiança. Essa crise ainda é incipiente e pode evoluir muito e muito rapidamente, mas essa confiança é a tal fé de que falamos lá no começo do vídeo, que dá sustentação ao dólar e ao próprio mercado financeiro americano. Nesse contexto, se tarifas e sanções vão ser aplicadas ou se acordos vão deixar de ser cumpridos, se torna irrelevante. O ponto é que todo mundo começa a viver num estado permanente de incerteza e ansiedade e, quando se está numa situação assim, o que países, empresas e pessoas fazem? Elas procuram reduzir a dependência e, se possível, reduzir o contato. Então, muitos países já começam a discutir ativamente como se tornarem menos dependentes e mais autônomos em relação aos Estados Unidos, tanto do ponto de vista econômico, político e militar. Vamos pegar um caso concreto que é o da OTAN e dos países europeus. É verdade que os países europeus se tornaram negligentes com a própria segurança e que ficaram parasitando os Estados Unidos enquanto investiam em um estado de bem-estar social para os seus cidadãos? Sim, é verdade. Eles precisavam tomar um chacoalhão para cair na real? Sim, precisavam e ainda precisam. Só que a forma como esse chacoalhão é dado pode definir se os países europeus vão se tocar e fazer a sua parte ou se vão ter medo de fazer uma parceria e na hora do vamos ver ficarem na mão. O que pode fazer esses países europeus buscarem um caminho alternativo sem os Estados Unidos. É uma possibilidade ainda remota nesse momento, mas que não deve ser descartada. Há alguns poucos anos, os Estados Unidos vêm falando bastante em uma coisa chamada decoupling, que seria uma desvinculação econômica, especialmente em relação à China.
Só que agora a gente pode começar a ver um movimento de decoupling do mundo em relação aos Estados Unidos, pois é difícil fazer parcerias e acordos de longo prazo com um parceiro que está se revelando pouco confiável, que age de forma truculenta e que muda de ideia o tempo todo. Por isso, muitos países podem acabar abrindo mão de vantagens comparativas em troca de maior autonomia e, se formos ver, é exatamente o que os Estados Unidos dizem estar querendo fazer quando falam em reindustrialização. Ao abrir mão de vantagens comparativas, procurando fazer tudo o que puderem sozinhos e diversificando ao máximo as parcerias para diminuir o risco de um parceiro individual, se sacrifica a eficiência, mas se aumenta a resiliência. Então, se as coisas caminharem nessa direção, pode ser que tenhamos uma desaceleração econômica global, mas por outro lado, a probabilidade de grandes choques e crises globais fica diminuída. Imagina um evento como a crise do subprime em 2008. Foi um fenômeno majoritariamente americano, mas como o mundo estava totalmente interconectado e fortemente dependente dos Estados Unidos, esse evento espalhou ondas de choque pelo mundo todo. Ironicamente, o Brasil foi pouco afetado nesse evento por conta de diferenças estruturais no nosso mercado de crédito, que levou o presidente na época, que por acaso é esse aí, a chamar a onda de choque de marolinha. Lembra disso? Em uma economia mais fragmentada e com países mais isolados e menos conectados, os efeitos de uma crise, mesmo em uma grande economia como Estados Unidos ou a China, tenderiam a ser menos tsunamis devastadores e mais marolinhas. Teríamos um mundo meio caótico, mais inseguro, menos eficiente economicamente, mas por outro lado, menos sujeito a choques globais. É o lado bom do lado ruim. Ok, vamos assumir que esse é o caminho que o mundo vai tomar. Como fica para o investidor? A internacionalização dos investimentos segue sendo uma coisa importante, especialmente para quem tem patrimônio grande e, consequentemente, necessidades diferenciadas de gestão de riscos. Só que as coisas tendem a ficar um pouco mais desafiadoras quando você não tem mais os Estados Unidos como aquele porto seguro, óbvio e infalível. Especialmente para o investidor brasileiro que tende a tratar a internacionalização e dolarização como sinônimos, como se investir no exterior fosse só investir nos Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda são o mercado financeiro mais relevante, que oferece mais oportunidades para o investidor individual e deve continuar sendo por bastante tempo ainda. Mas a confiança começa a ficar um pouco abalada. Hoje, os Estados Unidos estão batendo em aliados históricos e fazendo bullying de toda espécie. Quem garante que eles vão continuar sendo legais com o investidor estrangeiro no futuro e não vão começar a agir de forma arbitrária e truculenta também? E seguindo a linha de ceticismo aqui do canal, não entre nessa armadilha de que não, eles jamais fariam algo assim, qual seria o interesse? Bem, qual seria o interesse em iniciar uma guerra comercial com o Canadá? Daqui a pouco aquele cenário do filme longa-metragem do South Park de 1999 acaba virando verdade. O investidor em busca de internacionalização precisa começar a olhar para outras opções. E o lado bom é que, em uma economia global fragmentada, a correlação entre os países tende a diminuir. Por isso, a ocorrência de grandes crises globais se torna menos provável. Com isso, se pode fazer um portfólio de países com baixa correlação da mesma forma que se faz, ou se deveria fazer, um portfólio de ativos financeiros com baixa correlação. A ironia é que o mundo pode virar um lugar mais inseguro, mas pode ser mais seguro para o seu patrimônio se os outros países estiverem mais desvinculados dos Estados Unidos. Aí acaba, ou pelo menos diminui, aquela história de que se os Estados Unidos dão um espirro, o resto do mundo fica gripado. E quais seriam os países alternativos aos Estados Unidos para se diversificar? Bem, cada um coloca o seu dinheiro onde bem entender, mas eu, particularmente, seria relutante em investir em um país que até ontem tratava o investidor estrangeiro como lixo e que agora quer se vender como um novo paraíso dos investimentos. Eu daria preferência para países com economia relevante, com mercado financeiro bem desenvolvido e com instituições bem consolidadas. Nessa linha, eu consideraria os países da zona do euro, a Inglaterra, a Austrália,
Austrália, o Japão e talvez o Canadá, Suíça e Singapura. Quem quiser considerar criptomoedas pode ser interessante, obviamente em uma lógica de diversificação, mas lembrando novamente, cada um é dono do próprio dinheiro e faz o que bem entender. Se quiser enterrar seu dinheiro em cripto, se quiser colocar seu dinheiro em países que entraram mais recentemente no jogo das praças financeiras internacionais e que ainda não construíram uma reputação consolidada, vai fundo. Só não esquece de fazer a lição de casa e de avaliar os riscos. Mas se eu fosse tomar essa decisão agora, eu consideraria esses países com mais tradição que inclusive podem começar a tomar medidas para se tornarem mais atrativos à medida que investidores ficam mais receosos com os Estados Unidos. E já que estamos falando em diversificação entre países, aproveita para dar uma olhada no vídeo anterior do canal sobre diversificação de ações e como montar uma carteira com regras e critérios objetivos.